Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Gessiane, sou professora de pintura realista no tecido. E dando continuidade a essa aula que também está disponível aqui no canal do YouTube, vou ensinar para vocês agora como pintar essa linda goiaba aqui, ó, a goiaba inteira, a folhinha e também a goiaba cortada. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva para você não perder nenhuma aula e aproveita para compartilhar com seus amigos também. Sem muita enrolação, vamos lá para o passo a passo. Para começar na pintura da goiaba, vou utilizar aqui o palha, nessa parte onde está mais clarinha e também vai ser mais iluminada. Venho aqui, ó, fazendo o contorno. Vou esfumando um pouquinho aqui pro meio, trabalhando o esfumado aqui no meio também. Deixando as laterais bem esfumadinhas assim, ó, sem ficar marcado de tinta, para quando entrar com o verde pistache, a tinta aderir bem aqui e se unir bem junto aqui com esse palha. Então, vem aqui, ó, até nessa partezinha da frente. Logo em seguida, eu já venho trabalhando com verde pistache. Tô utilizando o pincel da série 456 da Condor. Vou entrando aqui, dando umas batidinhas junto com esse palha. Então, pode vir dando umas batidinhas, ó, pra dar um efeito também, não ficar com aquela goiaba retinha, lisinha. Essa daqui é aquela goiaba mais... aquelas goiabas que tem uns buraquinhos, que ela tem uma textura mais grossa. Então, pode vir dando umas batidinhas assim, ó. Usa um pincelzinho sem aparar, se você tiver, para poder facilitar esse efeito. Vou trazer aqui por cima também, ó. Verde pistache. Vou limpar um pouquinho do meu pincel para poder dar essas batidinhas aqui, sem que fique totalmente esfumadinho. E logo aqui por baixo da folha, eu venho com um pouquinho do verde oliva, já começando a sombrear. Dando mais volume ainda na folhinha que está aqui por cima. Também já vou aproveitar, ó, esse verde. Vou esfumar aqui por cima, ó, não é para deixar aquele contorno marcado, é bem esfumadinho. Vou sombrear aqui por baixo também. Vou pegar um outro pincelzinho para poder fazer umas dobrinhas que tem aqui na goiaba. Antes de entrar com essas dobrinhas, já vou até puxar um pouquinho desse verde aqui, ó, do verde pistache aqui por cima. Venho com o verde oliva, fazendo a profundidade aqui do meio da goiaba, ó, onde tem o caulezinho. Então, já venho com um pouquinho do verde oliva, já demarcando esse ponto mais sombreado. Depois, eu vou reforçar. Aqui, estou com uma tampinha aqui, ó. Vou tirar o excesso do verde oliva, tiro bem o excesso, para fazer umas dobrinhas.
umas marquinhas aqui para dar mais efeito a essa goiaba. Então, vem aqui, ó, só com excesso ali de tinta, não é sobrecarregado, e venho fazendo algumas marquinhas assim, ó, bem esfumadinha. Ó, fiz uma aqui, vem uma próximo da pontinha, faço outra, ó, bem esfumadinho, para criar algumas dobrinhas aqui nela. Como se fosse pontos com um pouquinho de profundidade. Também vou fazer aqui, ó, um pouquinho na lateral, puxando pra boquinha aqui. Tá vendo que tá bem esfumadinho, o meio mais escuro e as laterais mais esfumadas. Vou fazer uma dobrinha, porém, um pouquinho mais profunda aqui no meio também, ó. Pegar um pouquinho mais. Colocar uma aqui do ladinho, ó. Não é dar pinceladas, é vir esfumando mesmo, ó. Criando algumas dobrinhas com profundidade aqui. Aqui agora, com um pouquinho do pântano, eu vou dar mais profundidade ainda, reforçando mais essa sombra, realçando mais, ó, vou jogar uma pinceladinha aqui pra cima, justamente para poder ajudar a dar esse efeito de dobrinhas, um efeito mais com textura. Então, eu jogo essas pinceladinhas assim, ó, mais separadinhas aqui, bem esfumadinho. E também vou realçar mais aqui o meio, ó. Vou dar mais profundidade aqui nesse meio. Ó, de um lado e do outro. Pouquinha tinta, mas no ponto certo. Posso tirar o excesso aqui no pratinho também e vir bem aqui no cantinho, ó. E esfumar um pouquinho desse tom mais escuro para poder sombrear. Mas é bem pouquinho. Vou voltar aqui com verde oliva. Tiro um pouquinho do excesso para poder realçar um pouquinho mais a sombra aqui por cima também. Destacar um pouco mais o volume. Ó, bem esfumadinho, não é para deixar aquele contorno marcado de tinta, sobrecarregado de tinta, é bem esfumadinho. Para fazer essa partezinha aqui de baixo, eu venho com verde pistache, vou preencher essa parte aqui do meio. Venho com sépia, colocando aqui algumas, encostando o pincel aqui na lateral para fazer aquele detalhezinho mais seco. Aqui eu vou preencher, porque tem um detalhezinho para poder preencher, também preencho com sépia. E vou fazer um leve contorno apenas encostando aqui o pincel, ó. Apenas encostei o pincel para fazer esse contorno. Tiro o excesso e vou dar uma leve manchadinha também para dar esse efeito queimado aqui na partezinha de cima. Pode vir dando umas batidinhas assim também, ó. Um pouquinho do sépia, sem tirar muito o tom do verde. Agora, eu vou passar aqui para esse meio, para o caulezinho da nossa folha. Para fazer esse caule, eu utilizei o siena natural e o sépia. Com um pouquinho do verde pistache também.
Venho nessa parte do meio, esfumando o siena natural e uma pontinha do verde aqui por cima, ó, do verde pistache. Agora, com sépia tinta, bem no cantinho do pincel, ó, para ficar um contorno bem suave, bem fininho, ó. Esfumei. Aqui eu tenho a dobrinha que vira para minha folha. Então, eu faço uma dobrinha mais escura, ó, tinta em um lado do pincel na pontinha e jogo aqui para perto da minha folha, ó. Mais escurinha aqui nessa dobrinha, justamente para dar esse volume. Do ladinho de cá, eu tenho essa elevaçãozinha. Também vou preencher aqui, ó, com sépia e vou puxar aqui para lateral. Posso puxar, ó, uma linhazinha no meio, bem no meio, e dar continuidade aqui do ladinho, ó. Com sépia, fechando aqui a pontinha, só encostando o pincel para fazer esse efeito aqui, ó, arredondadinho, bem de lado. Vou jogar um pouquinho pro lado aqui para encostar na minha folha e o meio mais verdinho, sempre esfumando, ó, para não dar tanta diferença quando passar de um pro outro. Para fazer a folhinha, eu já preenchi aqui com verde pistache. Agora, vou levemente, ó, um pincelzinho pequenininho, vou começar a demarcar as nervuras. Tinta em um lado do pincel, a tinta pra cima. Então, vem aqui na lateral, ó, e começo a puxar umas nervuras bem fininhas. Pouquíssima tinta em um lado do pincel só. E venho puxando levemente, sem deixar sobrecarga de tinta, essas nervurinhas aqui pra cima. Primeiro eu vou demarcar, para depois voltar e colocar mais efeito. Não tem quantidade exata. Você conseguindo fazer dessa forma que está aqui, já é o suficiente. Lembrando que quem tiver interesse em aprimorar mais na pintura de frutas, na pintura de frutas em realismo, com a técnica de realismo, que também, mesmo que você não queira se dedicar totalmente ao realismo, mas tudo que você aprende no meu curso, você pode levar para qualquer técnica, qualquer coisa que você pintar. Então, eu vou deixar o link aqui do curso de frutas. Vocês vão aprender nesse curso a pintura de frutas, de objetos, transparência, porcelanas. Então, um curso bem completo para poder te dar liberdade aí na pintura em tecido. Tô aqui, ó, fazendo bem do ladinho aqui. Tem a dobrinha aqui, ó, a curvinha que faz a minha folha. Então, vi bem aqui, ó, abaixo dessa curvinha. E também esfumei um pouquinho, ó, trouxe algumas pinceladinhas aqui também para formar essas nervurinhas. Aqui, ó, na partezinha de cima, que é onde termina essa dobrinha, vou esfumar um pouquinho desse verde, do verde musgo aqui também. Agora,
eu vou utilizar esse verde musgo para fazer um contorno e dar mais volume a essa folha, ó. Vim aqui do ladinho. Contornei e puxei para dentro aqui da nervura, ó. Esfumei para dentro dessa nervura, sem tirar esse tom do verde pistache, ó. Vim aqui do ladinho, esfumei na lateral e trouxe um pouquinho para dentro da nervura. Esfumei e trouxe para dentro da nervura, ó. E vou fazer isso até chegar aqui em cima. Vou pegar aqui, ó, um pouquinho do meio e vou trazer umas pinceladinhas aqui pra dentro também, ó, pra dar mais profundidade quando entrar com a nervurinha central mais clarinha. Depois de feito isso, vou reforçar com o verde pântano. Bem aqui na lateral, ó, esfumando. Pode fazer o contorno, depositando a tinta no contorno e vir puxando umas pinceladinhas aqui para demarcar mais essas nervurinhas. Se não tiver o verde pântano, pode estar utilizando o próprio verde pinheiro. Sempre se atentando aos contornos para que fique tudo certinho. Também vou reforçar um pouquinho aqui por cima. E vou dar um pouquinho de destaque, ó, no início de algumas nervurinhas. Só dar uma leve esfumadinha aqui, para dar mais realce nessas pontinhas. Eu vou colocar aqui no cantinho, ó, da minha dobrinha da pontinha da folha. Agora aqui, com o amarelo canário, tinta em um lado do pincel só, vou puxar uma nervura central, mais grossinha aqui embaixo, e vou afinando à medida que vou subindo, ó. Então, é mais grossinha aqui embaixo e mais fininha aqui na parte de cima. Bem levinho mesmo. Vou colocar as nervurinhas por cima dessas marcações mais escuras que foram feitas. Nervurinhas bem fininhas também, ó. Tinta em um lado do pincel só. E vem fazendo as nervurinhas com o amarelo canário. Aqui do ladinho, ó, vou iluminar também com o amarelo canário, para destacar ainda mais essa folha por cima da goiaba.
Então, vem aqui no cantinho e coloco um pouquinho do amarelo canário. E vou realçar aqui essa curvinha da folha, ó. Essa dobrinha que faz a folha. Para fazer a goiaba aberta que já preenchi com verde pistache e iluminei aqui a lateral com o palha. Agora, vou colocar um pouquinho de sombra com verde oliva. Vou sombrear um pouquinho aqui por baixo, ó, bem esfumadinho, para não ficar sobrecarregado de tinta. Coloquei um pouquinho. Pode vir dando algumas batidinhas também para dar um pouquinho de efeito a mais, para não ficar tão lisinha. E aqui, ó, eu quero criar dois pontos mais elevados. Então, vou esfumar um pouquinho aqui, ó, de um lado, deixo um meio, e do outro lado eu venho também esfumando um pouquinho mais do verde oliva, ó. De um lado, esfumei, do outro também. E o meio aqui, eu venho com um pouquinho do palha, para poder ajudar a realçar essas dobrinhas. Agora, eu vou começar a pintar toda essa parte aqui de dentro. O fundo eu já preenchi com pêssego. Agora, eu vou pegar um pouquinho do caramelo, vou esfumar aqui por cima, ó. Esfumo um pouquinho do caramelo aqui por cima. E venho esfumando aqui por fora, ó. Deixando esse meio sem preencher, porque eu vou trabalhar outros efeitos aqui por dentro. Então, venho primeiro com o caramelo. E depois com o goiaba queimada ou também o vermelho tomate. Pode até vir dando umas batidinhas assim, ó. Pra dar mais efeito. Venho contornando certinho essa marquinha que tem no risco. Dando umas batidinhas. As batidinhas para dar um efeito mais manchadinho na goiaba mesmo, ó. Vou pegar um pincelzinho menor. Venho tirando o excesso aqui na minha tampinha, ó. Tiro bem o excesso. E vou marcar como se fossem algumas casinhas das sementinhas da goiaba, ó. Pincelzinho pequeno. Posso colocar umas batidinhas aqui, ó, também com pincelzinho menor, para dar um destaque a mais nesses pontinhos, nessas batidinhas. Umas mais grossas, umas mais fininhas. Venho contornando aqui a partezinha aqui de cima
também com vermelho mais escuro. E agora, com um pouquinho do amarelo canário, eu venho também colocando uns pontinhos aqui, como se fosse algumas sementinhas. Esse meio aqui eu vou preencher com siena natural. Ó, faço o preenchimento primeiro, que é aquela partezinha seca. E venho com umas batidinhas aqui do CEP, uns contornos, pra poder dar o efeito queimadinho. Então, pode vir encostando aqui, ó, o pincel, bem de levinho. Colocar umas batidinhas aqui no meio. E na pontinha também, ó. Aqui você pode utilizar um pouquinho do púrpura também, para deixar um tom bem mais forte nessa partezinha aqui da goiaba, ó. Dando umas batidinhas, deixar um vermelho bem mais chamativo. Dá umas leves batidinhas aqui também, ó. Agora, vou retornar aqui com palha para fazer um contorno. Sem deixar com muita tinta. Vou contornando e fazendo um leve esfumadinho. Bem de levinho, com cuidado. Aqui na pontinha também. Vou utilizar um pincelzinho menor para me auxiliar a realçar alguns pontos, ó. Vou iluminar aqui por cima também com palha, ó. Bem de levinho. Bem fazendo um leve contorno aqui por cima. Para finalizar, vou utilizar um pouquinho do pêssego aqui do lado, só para fazer um reflexo, como se estivesse pegando um pouquinho do reflexo do copo, aqui na lateral da goiaba. E com branco, eu vou colocar uns pontos mais iluminados. Vou pegar o outro pincelzinho, ó, sem aparar. Peguei a tinta, tiro o excesso no pratinho, ó. E venho dando algumas batidinhas em alguns pontos, para dar um efeito mais brilhoso. Entre esses pontos mais escuros de dobrinhas.
Só com as batidinhas mesmo. Pincelzinho pequenininho. Vou realçar aqui a lateral. E destacar um pouquinho mais em volta aqui das minhas marquinhas. Bem suave, sem muitas marcas grosseiras aqui de tinta, é bem suave mesmo, ó. Pode dar um leve esfumadinho, também pode realçar alguns pontos aqui, ó. E esse foi o resultado final da nossa goiaba. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não esquece de deixar aqui nos comentários o que você achou dessa aula e também de curtir para que eu venha trazer cada vez mais conteúdos aqui para vocês. E lembrando, se você quer aprender mais e mais sobre a pintura em tecido, sobre o realismo, com técnicas de transparência, pinturas realistas de frutas, com muito brilho, é só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo e se inscrever no meu curso Realismo Frutas. Um beijo para vocês e até a nossa próxima aula!